Meu Deus, agora o que é um val, pastor? Deixa eu te dizer, um val é um lugar raso, um lugar seco, um pedaço de rio de escassez. Então se prepara, porque essa noite eu quero te levar até o val de Jaboque, onde Jacó foi levado para ser transformado. Um lugar onde você vai no lugar raso para sair de lá no profundo. Um lugar da sua vida que você pode estar vivendo de superficialidade, mas que você vai sair de entrega pura e verdadeira. A minha oração é que nessa noite Deus possa falar com você, curando tantas feridas, curando tantas marcas do seu passado, que você saia daqui com uma nova identidade em nome de Jesus. Amém? Se você ama a palavra de Deus, e eu creio que você ama, eu gostaria que você abrisse ela em Gênesis 32. Gênesis capítulo 32. Versículo 6. Aleluia. Você que tem seu tablet, seu celular, é mais fácil que liga. Você que tem a sua agenda de anotação, a sua caneta, glória a Deus por sua vida, anote tudo, marque tudo. A palavra de Deus diz assim: os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias: fomos até o teu irmão Esaú, e ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então ele dividiu 2 exércitos, os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar o seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Amém? Olha só, eu vou contextualizar para você, mas para nós não perdermos a leitura, deixa eu te dizer a respeito disso. Jacó, ele enviou alguns mensageiros até o seu irmão Esaú, que o perseguia, para matá-lo, para tirar satisfação, e você já vai entender. Mas por que ele fez isso? Para ganhar tempo. O plano dele era o seguinte: eu vou mandar os mensageiros dizer para Esaú: pode esperar que eu vou até você. Sabe quando você manda um recado para alguém que você deve? Mas você manda não porque você já tem como pagar, mas você manda um recado para ganhar um tempinho. A estratégia de Jacó era essa: eu mando eles irem lá dizendo que eu já estou indo até lá, para não correr o risco dele vir até aqui me cobrar. Eu vou dar uma satisfação para o cobrador não bater na porta da minha casa, para não vir fazer escândalo na igreja. Eu vou dar uma satisfação para ele não ir no meu trabalho. Então, na verdade, Jacó queria ganhar um tempo. Só que o plano dele não deu certo. Porque ele mandou os mensageiros lá para Esaú não vir. E a resposta foi: ele está vindo. E ele está vindo com um exército de 400 homens para te pegar. A Bíblia diz que ele entrou numa angústia tremenda, com medo tremendo, ao ponto de que ele pegou tudo que ele tem e dividiu em 2. E ele disse: eu vou dividir em 2, porque se o meu cobrador alcançar um grupo para matar, para destruir, o outro se salva. Pastor, o que quer dizer isso? Eu estou dizendo que o medo de Jacó é tanto, a angústia de Jacó é tão grande, que ele já está disposto a matar, a sacrificar, a entregar metade de tudo que ele tem, para tentar salvar o resto. E por que isso está acontecendo? Deixa eu te contar. Jacó e o seu irmão Esaú, eles são filhos gêmeos. Nasceram da relação entre Isaac e Rebeca. A Bíblia diz que quando eles nasceram, quem nasceu primeiro foi Esaú. E Jacó estava agarrado aos pés de Esaú.
Por conta disso, isso era muito natural da época, conforme acontecia no nascimento ou durante a gravidez, se dava um nome para a criança. Então, por conta dele ter agarrado no pé daquela criança, o pai, Isaac, deu o nome dele de Jacó, que numa tradução livre, não numa tradução fiel, quer dizer enganador, usurpador. Porque ele achou que, safado, tentou passar o outro para trás, tentou puxar o outro. E ele deu esse nome de enganador para o próprio filho. E eu queria começar a mexer com você porque esse foi um nome dado por um acontecimento. Mas quantos de nós recebemos nomes ou rótulos durante a nossa infância? Quantos de nós recebemos nomes e rótulos durante a nossa vida? Quantos de nós estamos dando rótulos para as pessoas por algum acontecimento baseado em alguma impressão ou percepção? Aquela criança inocente, ela está saindo do ventre da mãe. Ela não tem a mínima noção do que está fazendo. Quem sabe ele nem estava agarrado realmente no pé, foi só porque a mão saiu junto. Porque um bebê saindo do ventre não tem nem força para se agarrar. Mas ali ele já é rotulado, enganador. E ele cresce sendo chamado do quê? De enganador, de usurpador. A Bíblia não nos dá muitos relatos de que isso foi gritante na vida dele. O primeiro relato que acontece na vida de Jacó é quando ele compra do seu irmão a primogenitura com um prato de lentilhas. É bem verdade que nós podemos dizer que o culpado era Esaú por abrir mão tão fácil da primogenitura. A Bíblia vai dizer que Esaú era caçador, era exímio caçador, e que Jacó era mais caseiro, vivia mais na barra da saia da mãe. E que Esaú saiu para uma caçada e ficou muito tempo fora e voltou extenuado, morrendo de fome. E quando ele chega, o seu irmão Jacó está fazendo comida, um guisado, um prato de lentilhas. E ele diz assim: me dá esse prato de lentilhas. E Jacó, se aproveitando da situação, diz: me dá a tua primogenitura que eu te dou um prato de comida. Pastor, mas ele não passou para trás, ele comprou. Irmão, só o fato dele ser irmão e aproveitar a situação para comprar isso, porque um irmão de verdade daria o prato de comida. O irmão de verdade diria: você estava caçando e eu tenho a comida, pega para você. Eu não tiro a culpa de Esaú, porque Esaú vendeu algo tão precioso por preço tão barato. Mas a Bíblia também é clara em que ele diz assim: eu estou quase morrendo, do que me adianta a primogenitura se eu morrer? Então eu topo o negócio. Só que vai ser ainda pior no futuro. O seu pai Isaac está cego, e num determinado dia ele chama o seu filho mais velho, primogênito Esaú, e ele diz para Esaú: Esaú, eu estou à beira da morte, mas antes eu desejo liberar uma bênção sobre a sua vida. Prepara um guisado para mim, de carneiro, de ovelha, e vem aqui que eu quero te abençoar. A mãe ouviu, e como a mãe era mais apegada a Jacó, ela bola um plano, ela chama Jacó e diz assim: Jacó, eu vou preparar um guisado, e antes que Esaú volte, você vai servir para o teu pai. Jacó fica com medo e diz: não, mas eu e Esaú somos diferentes, não tem problema, já está tudo arquitetado. Pastor, então mais uma vez Jacó é inocente, Jacó está sendo arquitetado pela mãe. Deixa eu te dizer uma coisa: porque os outros planejaram e você executou, não te torna inocente. Nós precisamos parar de ser uma geração que procura culpados e assumir a responsabilidade dos atos. Nós precisamos parar de ser uma geração onde nós queremos apontar o defeito dos outros para amenizar os nossos defeitos. Nós temos uma geração que quando eu estou errado eu não assumo a culpa, eu procuro alguém pior. Ei, você roubou! Não, mas eu só roubei, o outro roubou e matou. O fato do outro ser culpado não te torna inocente. Não, eu só fiz isso porque o outro fez aquilo. Não muda nada, irmão. Você não é mais culpado ou menos culpado por causa do outro ser culpado. As tuas atitudes geram créditos ou dívidas para você e não para os outros. Então quem arquitetou todo o plano foi a mãe dele? Foi.
mas quem executou, quem mentiu foi ele. A Bíblia diz que ele pegou uma pele de animal e vestiu essa pele. Por quê? Porque ele não tinha pelo, mas o irmão Esaú era peludo. Quando ele chega diante do pai, o pai diz assim: quem está aí? E ele diz: Esaú. O pai diz assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Fala como Jacó, mas o corpo é de Esaú. Aí a Bíblia diz que ele serve o pai e o pai o abençoa, irmão. Só que quando o pai está abençoando, Esaú está chegando. E Esaú vê aquela cena e uma ira acende no coração de Esaú: eu vou matar esse camarada. A Bíblia vai dizer que ele veio até o seu pai, Esaú veio até Isaac e diz assim: me abençoa. Ele diz: o que eu fiz, fiz. Nessa época eles tinham muito questão da honra com a palavra. A palavra dada não voltava atrás. E ele diz: o que eu fiz, fiz. Mas será que tu só tens uma bênção para dar? Tu não pode dar outra bênção para mim? O que nós estamos falando é de uma bênção única, que é a bênção da primogenitura. E eu quero que você lembre que sobre a vida de Isaac pairava uma promessa que havia vindo de Abraão para ele. Então, quando ele liberou a promessa sobre a vida de Jacó, ele liberou aquilo que ele carregava. Por isso Esaú ficou sem a bênção. Só que a mãe de Jacó agora chama ele e diz assim: deu ruim, teu irmão vai te matar. Foge, vai para a casa do teu tio, do meu irmão Labão. E ele foge e vai para a casa de Labão. Eu não vou entrar na história, se você conhece um pouco da história. Ele chega lá, se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos, na noite de núpcia, o pai dele lá, o pai da Raquel, coloca a Lia, que era mais velha, porque para todo Jacó, Deus prepara um Labão. Para todo enganador, vai ter alguém pior no seu caminho para te colocar no teu lugar. Fica tranquilo. Toda vez que você achar que você é um enganador, vai ter um pior para te pegar no caminho, para consertar o teu trajeto. Mas enfim, eu quero tratar com você agora disso. O contexto é esse. E aí eu te pergunto: e como era a vida de Jacó? Jacó tinha resultados. Jacó tinha resultados, porque Jacó estava debaixo de uma promessa. Jacó tinha resultados, mas o problema é que ele tinha muitos resultados, mas fora do propósito. O problema dos teus resultados é quando os teus resultados te mantêm fora do propósito. Tem gente que está fazendo tudo errado, mas está usando os resultados para validar os erros. Tem gente que faz tudo errado, mas ainda discute: olha aqui, olha o que eu tenho e que tu não tem. E do que isso vai adiantar se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos frutos de uma promessa. Olha para o teu lado, só para você ver quem está aí. Olha para o teu lado aí. Não precisa falar nada não, é só para olhar mesmo. Também não vai precisar pegar na mão de ninguém, é só para você olhar. Sabe para quem você olhou agora? Você olhou para uma promessa. Você acabou de enxergar uma promessa. Não há ninguém aqui que não carregue uma promessa, irmãos. Ei, pare de achar que nós viemos para essa terra para ir para o céu. O céu não é o nosso lugar de destino, ele é a nossa origem. Nós não vamos para lá, nós voltaremos para lá. Nós já estávamos lá. Irmão, se tudo isso que nós estamos vivendo aqui era só para ir para o céu, era só nós já ter ficado lá. Nós já estávamos com o Pai, nós já habitávamos com o Pai. Nós não viemos aqui para ser salvo, nós viemos para cumprir um propósito. Quando nós viemos para essa terra, nós carregamos conosco um propósito e uma promessa. Você não está aqui passeando. Você está aqui com uma missão. Você está aqui como um embaixador dos céus na terra. Você está aqui representando a presença de Deus nesse lugar.
Você está aqui para ser sal da terra, luz do mundo. Você está aqui porque alguém da sua família precisa que você esteja no centro da vontade de Deus para levar ele junto com você para o céu. Você está aqui porque alguém naquela empresa, alguém naquele ambiente que você está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então Jacó, ele tem uma promessa, ele tem um propósito. E Jacó tem resultados, mas os resultados estão fora do propósito. Jacó, ele tem a promessa. Deus era com ele. Agora eu queria dizer algo para você. Olha para alguém agora com cara de profeta, e você vai dizer assim: Deus é contigo. Agora com cara de bravo você pergunta: mas você é com Deus? Deus era com Jacó, mas Jacó não era com Deus. A Bíblia diz que tudo que Jacó fazia dava certo, porque Deus era com ele. Na casa de Labão, tudo que ele colocava a mão prosperava. Irmãos, o rebanho que ele cuidava era o rebanho que mais procriava, que a lã ficava melhor, que dava mais cria, que ficava mais gordo. Ele chegou a gerar inveja nos cunhados. Por quê? Porque os cunhados tentavam dar certo e não dava, e ele fazia tudo do jeito dele e dava tudo certo, irmão. Então, Deus era com Jacó, mas Jacó não era com Deus. Talvez você está se vangloriando, você está aí todo soberbo, orgulhoso, todo cheio de si, autossuficiente, por conta dos teus resultados. Abre o teu olho, porque Deus pode ser contigo e você não ser com Ele. E pode ser que você passe uma vida inteira se vangloriando das tuas conquistas, e no final você escute: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque os teus resultados não vão te levar para o céu. O teu propósito é que abrem as portas. A chave de entrada do céu não está ligada a quanto bem eu acumulo, mas quantas vidas eu conquisto. Então você tem que cuidar, porque Jacó está vivendo promessa fora de propósito. Você tem que cuidar, porque existem propostas que te tiram do propósito. Olha a proposta que o diabo fez para Jesus: tudo isso eu posso te dar. E ele mostrou ao mundo inteiro: se prostrados me adorares. Eu coloquei uma frase. Essa semana eu gostaria muito de quem está com caderno anotasse. Cuidado do porquê você segue a Deus. Porque se você segue a Deus pelo que Ele faz, você pode passar a seguir o diabo desde que ele faça alguma coisa também. Nós não seguimos a Deus pelo que Ele faz, nós seguimos pelo que Ele é. Porque se seguir pelo que Ele faz, o diabo pode começar a te dar resultados, e você larga Deus e segue o diabo. Agora, se você segue pelo que Ele é, você vai fazer que nem Jesus. Eu posso te dar o mundo inteiro se prostrados me adorares. E Jesus olha para o capeta e diz: só a Deus adorarás. Irmãos, nós precisamos entender que Jacó tem resultado, Jacó tem bens, Jacó é movido pelo favor de Deus sobre a vida dele, mas isso não está colocando ele no propósito. Olha os resultados de Jacó. A Bíblia diz que o seu sogro Labão, com medo de perdê-lo, dele embora, faz uma proposta para ele: de hoje em diante, eu quero aumentar o teu salário. Ele fala: não, vamos fazer o seguinte, não aumenta o salário. A partir desse dia, todas as ovelhas que nascerem salpicadas são minhas, e aquelas que nascerem normal são tuas. Irmão, de cada 100 ovelhas que nascem, uma é salpicada. O natural é que a lã daquela ovelha seja toda igual. Ela pode ter a carinha preta, os pezinhos, mas a lã, ela é uniforme. Ela não nasce salpicada. Mas Deus dá uma estratégia para Jacó.
Jacó pega um galho de amendoeiro, um galho de uma árvore, ele descasca essa árvore e ele coloca no meio do lago uma madeira descascada. E as ovelhas vão beber água e ficam olhando para a madeira. E quando elas dão cria, nasce como? Salpicada. Irmão, essa é uma analogia bíblica que aponta para a cruz, sabia? Profeticamente as pessoas dizem que ele colocou um madeiro, porque quem olha para o madeiro fica igual a quem está no madeiro. Quando as ovelhas olhavam para aquele madeiro descascado, elas procriavam igual aquilo. Por quê? Porque quando eu olho para a madeira, eu quero ser igual àquele que estava na madeira. Pastor, é isso? Não sei, irmão. Profeticamente, eles têm essa simbologia. O fato é que Deus era tanto com Jacó, que começou a nascer 100 ovelhas salpicadas para nascer uma certa. E agora o sogro acha que ele está sendo passado para trás, está sendo enganado. Por quê? Porque está tendo resultado, mas continua fora do propósito. E agora Jacó está com medo e ele quer ir embora. Só que quando ele vai embora, os cunhados querem pegar ele também agora, querem matar ele, porque ele está fugindo, sabe por quê? Porque ele estava nos enganando, eu tenho certeza. Porque quem foge é porque está devendo. Você não entendeu? Se você não deve, para de fugir. O teu advogado é fiel e justo. Tem muita gente fugindo de coisa que nunca fez, que nunca deveu. Pior do que isso, tem muita gente vivendo coisas que não deseja viver por rótulos que recebeu. Tem gente aqui machucado desde a infância, sabe por quê? Porque tinha um pai, uma mãe que dizia: ih, você é burro mesmo, nunca vai dar em nada, é um atrapalhado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que gerou um adulto inseguro. Aí ele está diante da prova mais importante da vida dele, a prova do vestibular, a entrevista da empresa, e no subconsciente dele está ecoando o quê? Não vai dar nada, é burro, não vou passar porque eu sou burro, sempre falaram que eu sou burro, como é que eu vou passar nessa prova? Pastor, eu tento tirar da minha cabeça, mas parece que me oprime, parece que me esmaga. Aí tem gente que está vivendo, aí abriu a empresa, tentou, não deu certo, ele se conforma, ele diz assim: falaram mesmo que eu não quero dar nada na vida, então é normal. Jacó está vivendo como enganador, como usurpador, gritando latente na mente dele o rótulo que colocaram nele. Tem gente que sai de um relacionamento, às vezes um relacionamento opressor, talvez um relacionamento que te machucou, e naquele relacionamento a pessoa que estava ao teu lado dizia que você não prestava, dizia que você não sabia fazer ninguém feliz. E aí você entrou num novo relacionamento e só mudou de parceiro, levou os problemas tudo junto. Por quê? Porque cada momento é uma insegurança gritando na tua mente o que você escutava do outro. Eu não vou fazer ninguém feliz, eu não presto para nada. Irmão, você não veio aqui nessa noite para você sair do mesmo jeito, você veio para recuperar a tua identidade. Você não veio aqui nessa noite para conhecer a história de Jacó, você veio para conhecer a tua história. Você veio para saber o que você precisa mudar, o que você precisa transformar. Você não veio aqui para saber quem Jacó era, você veio aqui para saber quem você está sendo. A cada momento que Jacó, ele se coloca nesse lugar de desconfiança, o medo aumenta. Agora chega esse momento que o medo é uma angústia. O medo sufoca, os erros do passado estão te deixando sem saída. Você não tem ideia de quantos adultos nós atendemos com feridas e marcas de infância, que cada vez que quer ir adiante, as palavras recebidas, as surras que ganhou, o abuso que sofreu, limita, paralisa e não te deixa avançar, não te deixa romper. E às vezes, irmãos, você é uma pessoa amargurada, triste, machucada pelo que os outros falaram, porque dentro de você, quando você começa a lembrar, tinha uma criança alegre, uma criança feliz, uma criança cheia de sonho.
que foi oprimida na caminhada, que foi esmagada nos sentimentos, porque alguém disse que não prestava, porque alguém disse que não ia chegar em lugar nenhum, e você deixou que isso se tornasse uma verdade sobre a tua vida. Gente que fez escolhas erradas, gente que hoje veio aqui para poder ser mudado, transformado, mas só que chegou esse dia. Jacó já está vivendo assim há 20 anos, Darlan. Fazem 20 anos que Jacó saiu da casa do seu pai depois de uma mentira, e ele está fugindo. Nessa altura, Jacó já tem 11 filhos. Ele tem 2 esposas, Raquel e Lia, e 2 concubinas e 11 filhos. E Jacó está com medo porque os cunhados podem matar. Ele está com medo porque o irmão pode matar. Ele está com medo porque ele sustentou tanto tempo uma mentira, mas agora ele não tem mais o que fazer com essa mentira. E nós somos campeões de inventar mentiras para massagear a nossa consciência. Só que agora Jacó para e ele pensa assim: eu não aguento mais. Eu tenho 11 filhos, e qual a história que eu vou contar para esses filhos? Eu não aguento mais, qual é o legado que eu estou passando para a próxima geração? Será que eu quero replicar nos meus filhos o sofrimento que eu tive até agora? Será que eu quero replicar na vida deles as maldições? Deixa eu te contar uma coisa, que talvez você não saiba. O chamado para ser pai de multidões, para escrever a história de Deus, foi para Terá, pai de Abraão. Não foi para Abraão, foi para Terá. Terá é que saiu, mas no caminho da sua terra de Ur dos Caldeus, ele para numa cidade chamada Harã. E Harã era o nome do seu filho mais velho que havia morrido. E quando ele chegou naquela cidade, ele paralisou, sabe por quê? Porque ele estava tentando avançar. Mas ele teve um relapso, ele teve um print, ele teve um flash de um momento de dor, de um momento de sofrimento. E ele tinha tudo para romper, ele tinha tudo para avançar. Mas quando ele se encontrou com aquilo, ele paralisou. Irmãos, talvez você estava indo bem no teu casamento, talvez você falou: é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Mas aí num determinado momento, vocês estavam comendo, vocês estavam passeando, e aí a outra pessoa teve uma atitude, veio na tua memória: ui, eu vi você fazendo isso e lembrei do que o outro fazia. E ali travou, ali paralisou. Talvez você estava criando os teus filhos, e você disse que seria um pai diferente, que seria uma mãe diferente. Mas do nada, inconscientemente, você fez alguma coisa para os teus filhos e falou: meu Deus, eu fiz igualzinho o meu pai fazia comigo. E você paralisa. Terá está saindo para viver a promessa de Deus, mas aí ele para numa cidade que tem o nome do filho que morreu, ele paralisa, ele tranca. Por isso que quando Deus vem chamar Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Porque ele está dizendo assim, ó: existiu uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua família, mas a tua casa, a tua família, o teu pai paralisou. Eu preciso te arrancar daí antes que ele mate também a promessa sobre você. Era para ser uma bênção geracional, mas se você permanecer, vai se tornar uma maldição hereditária. Deixa eu dizer para você, o que Deus quer fazer com você é te arrancar do lugar de dor, é te arrancar do lugar de sofrimento, porque não vai parar em você. Você não vai matar a promessa que está sobre a vida dos seus filhos. As tuas feridas, os teus bloqueios não vão impedir o propósito que está sobre a tua herança, sobre a tua geração. Deus está falando: eu quero te arrancar desse lugar de dor, eu quero te arrancar desse lugar de medo, eu quero te arrancar desse lugar de prisão, de opressão, porque eu tenho planos para a tua geração. Abraão sai. E a promessa era para um homem casado com uma mulher estéril, já de idade avançada: você será pai de multidões. No meio do caminho, os abençoados querem dar um jeitinho, bota uma egípcia no meio. Porque toda vez que a gente quer ajudar, a gente atrapalha, irmão. Sabe qual é o melhor jeito de você fazer a obra de Deus? Não atrapalhe o que Deus está fazendo. Se você não atrapalhar, você já ajuda muito.
Porque quando Deus está fazendo, o nosso melhor lugar é deixar Ele fazer. E não arrancar da mão dEle para fazer do nosso jeito. Porque o jeito dEle é perfeito. Por isso que diz que o coração do homem é enganoso, mas os planos de Deus são perfeitos. Você conhece a história, Abraão então se deita com Agar, tem um filho Ismael. Mesmo assim, depois de um tempo, Deus cumpre a promessa na vida dele. Ele e Sara geram Isaac, mas Ismael e a sua mãe Agar agora perseguem Isaac. Pastor, por que o senhor está falando isso? Só para te dizer que o menor governava o maior. Já em Terá, o maior que era Arã morreu, e o menor que era Abraão deu sequência. Agora com Abraão, Ismael era o maior, mas a promessa estava sobre o menor Isaac. Isaac agora vai gerar filhos em Rebeca. Um profeta chega e diz assim: dentro do ventre dela existem duas nações que guerreiam entre si, mas o menor governará sobre o maior. Já existia uma promessa sobre a vida de Jacó. Ele não precisava usurpar, ele não precisava mentir. Ei, acorda! Você está fazendo as coisas erradas de maneira desnecessária. Se você tem promessa, você não precisa dar teu jeitinho. Você está tentando passar os outros para trás de maneira equivocada, porque se a promessa é tua, ninguém pode roubar. Você não precisa querer dar jeito, você não precisa querer botar tua mãozona cheia de dedo. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Espera, confia. Ele é fiel para cumprir. Mas agora Jacó diz: o que eu vou fazer da minha vida? Já sei. Olha isso, Robson. Depois você lê Gênesis 32, tá? Se eu for explicar todo, nós vamos ficar aqui até amanhã. A Bíblia diz que ele pega o seu rebanho e ele prepara 3 ofertas gigantes, 200 ovelhas e 20 bodes. Ele pega um número assim absurdo e divide em 3. Aí ele fala assim, ó: Robson, pega esse rebanho e vai na frente. E quando você encontrar Esaú, você diz: esse é um presente do teu servo Jacó, para dar uma aliviada no coração dele. Quando ele estiver vindo, ele: ô Dani, tu vai com uma segunda oferta, encontra com ele no meio do caminho e diz: esse é um presente. Qual era a intenção dele? Primeiro ele quis ganhar tempo. Depois que ele não conseguiu ganhar tempo, ele quis pagar em prestação. Vai aliviando o coração para quando ele chega aqui ele está mais calminho. Vai aliviando o coração dele para quando ele chega aqui, o que ele recebeu já é o suficiente para pagar pela ira dele, pagar pela ofensa que eu cometi para ele, pagar. Irmãos, sabe o que é o teu problema? Meu Deus, Deus falou essa agora. Você está querendo comprar o perdão das pessoas que você feriu para não ter que pedir perdão. Você já viu? O casal briga, fala um monte de coisa que não devia falar, aí depois chega com um presente para o outro. É óbvio que quem tem a linguagem de amor de presente vai ficar bobo, mas o que a pessoa quer não é um presente, é um perdão. O que a pessoa quer não é um presente, é um reconhecimento de dizer: me perdoa, eu errei. E a gente fica tentando comprar o perdão dos outros para não ter que se humilhar e pedir perdão. Você precisa entender. Segue o texto comigo. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Jacó, ele tem que tomar uma decisão na vida dele. Eu espero de todo o meu coração que essa seja a decisão que você vai tomar nessa noite. Eu espero de todo o meu coração que essa seja a decisão que a igreja vai viver a partir dessa noite. Ele manda as ofertas, ele tenta ganhar tempo, mas ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele toma uma atitude. Olha só, Gênesis 32, versículo 22.
naquela mesma noite, Jacó se levantou e ele atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez também que atravessassem o rio tudo o que pertencia a ele. Entretanto, ele ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que se deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que tu me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás então mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como um príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize-me, rogo-te, revela como tu te chamas. E replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? Ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar de Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: eu vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando, por causa do golpe que havia levado na coxa. Ele está no val de Jaboque. Talvez o momento da sua vida hoje seja um val. Talvez o momento da sua vida hoje seja raso. Talvez o momento da sua vida seja insignificante. Talvez o momento da sua vida hoje seja muito simplista. Talvez você não queira ir mais fundo. Talvez você já está aqui há um tempo dizendo: eu não vou me envolver com nada. Eu é que não vou participar de nada. Eu venho aqui, eu sento, tá bom. Eu não vou, sabe, eu não estou afim de comprar briga. Eu não estou afim de ter que voltar atrás e pedir perdão para ninguém. Eu estou vivendo na superficialidade. Eu estou vivendo de aparência. Talvez o momento da sua vida seja só um val. Mas Jacó olhou e ele disse assim: o rio Jaboque é muito grande, mas nesse lugar ele é raso. E se val quer dizer raso, superficial, Jaboque quer dizer submissão, esvaziar-se, derramar-se. Você pode até estar no val, mas se você está em Jaboque, você se derrama, você submete, porque você sai do raso e vai fundo. Não é você estar no val, é o que você vai fazer onde você está. Ele diz: eu estou em Jaboque, eu vou tomar uma atitude. Vocês vão na frente, porque eu vou ficar aqui. Eu não saio daqui sem mudar minha vida. Eu não vim só para mais um culto. Eu não vim só para mais uma agenda. Eu não vim só porque eu combinei com um amigo que eu viria. Eu vim para mudar minha história. Eu não vim aqui só porque é mais um domingo, e domingo é dia de ir para a igreja. Eu vim aqui porque hoje eu tenho um encontro com Deus. Eu não vim aqui porque eu queria ver o pastor. Eu vim aqui porque eu quero estar face a face com o meu Salvador. Eu não vim aqui porque o meu dia foi pesado e eu sei que os louvores são alegres, eu vou me animar. Eu vim aqui para ser marcado por um encontro com Deus. Ele está no Jaboque, mas o Jaboque significa submeter-se. Você pode estar vivendo no raso porque você nunca aceitou se submeter. Você pode estar vivendo no raso porque você nunca aceitou esvaziar-se de si mesmo. Você está tão cheio de si que não cabe nada de Deus em você. Você é tão certo da tua superioridade que nem Deus conseguiu ser cobertura para você. Se você não se submete, se você não se esvazia, se você não se derrama, você continua no raso. Mas existe uma promessa
geracional sobre eles, sim ou não? Sim, mas o comportamento está impedindo a promessa. Meu Deus, você não entendeu? Não é que a promessa está esquecida, é que o teu comportamento está impedindo a promessa de se cumprir. Não é que a promessa acabou, não é que a promessa passou, é que o teu comportamento está atrasando o cumprimento da promessa. Porque não adianta eu ter uma promessa, mas não estar submisso à promessa. Não adianta eu ter a promessa, mas não estar pronto para viver a promessa e querer viver do meu jeito. Ele tem a promessa, Jacó não deixou de ter a promessa, mas o comportamento dele afasta ele da promessa que está sobre a vida dele. Ele tinha uma identidade, irmãos. Quem colocou o nome dele de Jacó não foi Deus, foi o pai dele. E no dia que o pai dele colocou a identidade dele, tirou as bênçãos e colocou as maldições dos rótulos. Sabe, talvez você se acostumou com os rótulos que colocaram em você. E você precisa despertar para saber que você é uma nova pessoa em Cristo. Tem gente que já desceu as águas, gente. Tem gente que já morreu no batismo, mas ainda vive como se fosse o velho homem. Ei, você não é um alcoólatra porque você está em Cristo hoje. Então não aceite mais que te tratem como um alcoólatra porque você é livre. Você não é mais um adúltero, uma adúltera, porque você está em Cristo, porque você foi renovado, porque você foi restaurado. Você não é mais um viciado, um drogado. Você é uma nova criatura, restabelecida, restaurada em Deus. Mas parece que a gente está tão conformado com os rótulos, que a gente começa a usar até isso como desculpa. Eu sempre fui assim mesmo, né? Sabe como é que é? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Na tua família pode ter tido divórcio até hoje. Você quebra essa maldição. Ah, é porque meu tio separou, minha mãe separou, eu fui fruto de um divórcio, na minha casa eu vivi divórcio. Então separar ou ficar junto, tanto faz, uma ova. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa do Senhor. Você quebra a maldição do divórcio na tua família, na tua casa. Você vai continuar casado. Eu assumi os negócios e aqui na nossa empresa a gente sempre fez assim. A gente sempre adulterou nota, a gente sempre contou uma mentirinha para se dar bem nos negócios. Não! Eu não preciso dar jeitinho para ajudar Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. Você quebra o padrão destrutivo que estava sobre a tua casa, sobre a tua família. Você começa uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo. Jacó, ele poderia, mas sabe como é que é? Esse rótulo foi meu pai que deu. Mas ele tem que decidir, eu não quero mais viver isso. Eu vou entrar, eu vou mudar. Eu tenho uma identidade. Mas ali naquele dia, irmãos, ele ia precisar se expor. Ele ia precisar se despir. Ele ia precisar tirar os rótulos. Sabe, tem uma ministração que eu faço a respeito de Pedro, que eu uso uma garrafa d'água. E naquela garrafa d'água eu tiro a água de dentro e eu coloco Coca-Cola dentro. Sabia que cabe? Sabia que dá? Mas a garrafa, ela foi feita como uma garrafa d'água. Mas apesar de carregar Coca-Cola, ela continua sendo uma garrafa de água. Eu pego o rótulo de uma Coca-Cola e eu coloco na garrafa d'água. E quem olha, enxerga um rótulo escrito Coca-Cola, mas continua enxergando uma garrafa de água. Podem ter colado rótulos em você, e você se olhando no espelho já até se acostumou com esses rótulos. Mas quando Deus olha para você, Ele não enxerga o rótulo que colocaram em você. Ele continua enxergando o filho que Ele mandou para esse lugar com uma promessa.
Ele continua enxergando aquela pessoa que ele colocou aqui por um propósito. Não importa os rótulos que colhem em você, os rótulos vão cair, os rótulos vão ser arrancados e a tua identidade será restituída. Deus não muda ambientes. Deus não muda os ambientes, Deus muda as pessoas. Entenda isso de uma vez por todas. Para de colocar a culpa nos outros. Para de fazer oração boba. Ah, Senhor, muda a minha casa. Não, Deus não vai mudar a tua casa, filho. Deus vai mudar você, para você mudar a tua casa. Para de vir para o culto fazendo meia culpa. Ai, o fulano precisava estar aqui hoje. O fulano não precisava estar aqui não, irmãos. O culto não é para quem não veio, o culto é para quem veio. Quem precisava ouvir está aqui sentado, quem não precisava não está. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que precisava escutar tudo isso. Então fica no teu lugar, que Deus continua no lugar dele. Se a pessoa precisa escutar, Deus vai falar com ela. Mas hoje Ele não chamou você aqui para falar da outra pessoa. Deus chamou você aqui para falar de você e com você. Para com essa historinha de que o culto era para o fulano. O culto é teu. Você veio adorar a Deus? Então escuta o que Deus está falando. Não fica querendo colocar os outros na cadeira do lado. Eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer para você ouvir e guardar. Deus não vai transformar o teu casamento. Não vai. Deus não transforma casamento, Deus transforma pessoas. E as pessoas transformam os seus casamentos. Deus não vai mudar a tua casa, Deus vai mudar você. Ei, Deus não vai mudar a igreja. Deus vai mudar as pessoas. Você já viu quanta gente, Leandro, tem especialista em igreja, que nunca levantou a bunda da cadeira para fazer nada, mas sabe tudo da igreja? Que eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, que eu faria isso diferente, coisa, mas nem levantou para fazer nada e está botando defeito em tudo. Vai se ocupar, vai fazer alguma coisa. Deus não vai transformar a igreja, Deus vai transformar você, e você vai poder ajudar a igreja. Essa semana eu conversava com alguém que eu não lembro agora e falava assim: ai pastor, as pessoas ficam esperando para descobrir qual é o propósito. Quem está esperando para descobrir nunca vai descobrir o propósito. Porque o propósito não se revela para quem está parado, o propósito se revela para quem está fazendo. Sabe qual é o propósito da minha vida? Eu estou vivendo ele. O propósito da minha vida é poder pastorear, poder pregar a palavra. O propósito da minha vida está totalmente ligado hoje com bombinhas. Mas lá atrás eu disse não para tudo isso. O senhor quer ser pastor, quer assumir a igreja? Deus me livre. O senhor quer mudar para bombinhas? Não quero mudar para bombinhas. Eu estou bem aqui em Balneário, em Camboriú. Como é que o senhor descobriu então o propósito? Porque eu vim. Pastor, eu queria servir na igreja, queria fazer alguma coisa, mas eu não sei qual é o propósito. Começa a fazer alguma coisa que tu vai descobrir. Sabe o que tu faz? Vai lá na porta, fala com o Edelário Cajô, vai lá na recepção lá, fica lá na recepção, vai lá. Se tu estiver sorrindo, abraçando as pessoas estiverem felizes, você achou o teu propósito. Se tu estiver de cara feia, espantando todo mundo, alguém vai te dizer: irmã, sai daqui que aqui não é teu lugar. Ai pastor, eu acho que eu posso cuidar do Kids. Vai pro Kids, fala lá com a Cris e entra no Kids. Se um dia tu quiser matar uma criança, tu corre, que não é teu lugar lá também. Mas só vai descobrir se tu estiver lá abençoado. Sentado aí na tua cadeira tentando adivinhar, você não vai. O propósito se revela no caminho e não para quem está esperando o propósito se revelar. Deus não tem compromisso com quem não está fazendo nada. Deus chama quem está ocupado. Deus não chama aquele que está falando: ai, quando eu tiver tempo eu vou fazer. Deus está dizendo assim: se você não arrumar tempo, eu não preciso que você faça nada. Um monte de gente dizendo que vai fazer alguma coisa com o que não tem, se não está fazendo nada com o que já tem.
tem um propósito para você. Jacó, ele tinha que tomar essa decisão. Eu vou ficar aqui, eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou ter uma resposta. O texto, o Lucas estava de manhã, eu falei isso. O texto não narra, Lucas, o tipo de luta que foi. Mas vamos combinar eu e você aqui? A Bíblia diz que o anjo era o próprio Deus, que era o anjo do Senhor. Mas se não for o anjo, pode ser Gabriel, pode ser alguém. Eu não imagino um homem simples e mortal como eu e você, lutando no braço, no soco com um anjo. Não imagino, não dá. Eu não imagino essa luta na espada. Não dá. Mas a Bíblia diz que ele lutou do anoitecer até o amanhecer. Pastor, se a luta não foi de soco, não foi de espada, como é que foi? Foi do jeito que tu não faz há muito tempo. A luta dele foi no argumento da oração. Foi dizer: onde é que o Senhor estava no dia que eu fui abusado? Onde é que o Senhor estava no dia que aquele pai me colocou aquele nome que eu não merecia, que eu não devia? Eu quero que o Senhor mude. Eu acho que a luta dele com o anjo foi um tete a tete, rasgando o coração, abrindo o coração e colocando para fora aquilo que você acha que engana, mas que tem corroído você a vida inteira. Mas como você não vai para o quarto, como você não vai para o secreto, como você não tem intimidade, como você não tem relacionamento, nem a verdade que está aí dentro presa, você não falou para Deus ainda. Ele começa a lutar com Deus, ele começa a dizer: por que o Senhor não permitiu que acontecesse isso ou aquilo? Por que o Senhor não impediu que eu fosse por esse caminho? Por que o Senhor não me ajuda? Olha o meu irmão vai vir me matar. O Senhor vai deixar ele matar aquelas crianças? O Senhor vai deixar ele matar aquelas mulheres? Foi uma guerra no mundo espiritual, foi uma luta de tentativas, flashes da história. Quem sabe no meio dessa luta, seu Roberto, Jacó lembrava de passagens da vida dele e ele vomitava para Deus aquilo. Lembra quando Labão me enganou? Trabalhei 7 anos e fui enganado. Foi uma luta de verdade, irmão. Foi uma luta de arrancar a máscara. Foi uma luta de arrancar a fantasia. Foi uma luta de tirar a armadura e se despir diante de Deus e dizer: eu sou isso aqui, ó. Eu sou podre, eu sou estragado, mas eu quero mudar. Eu sou mentiroso, eu tenho um monte de coisa que eu engano os outros. Mas quando eu minto para os outros, eu até engano. Quando eu minto para mim, você já viu como a gente é campeão de inventar mentira para si mesmo? Irmão, tem umas pessoas que constroem uma verdade e vivem nela. E depois de um tempo, a mentira para ela foi tão bem contada que ela até acredita. Aí depois você chega para a pessoa e diz: escuta, mas essa história eu conheço, não foi bem assim. Como não? A história é minha, eu conto do jeito que eu quero. A gente constrói para aliviar a nossa consciência, para aliviar o peso, para aliviar as nossas feridas. Mas Jacó chegou um dia que disse assim: hoje não pode ser mentira. Hoje, essa noite aqui não pode ser construção. Hoje eu quero rasgar o meu coração. Hoje eu quero falar a verdade para Deus. Aí Deus, o anjo disse para ele o quê? Escuta, deixa eu ir embora, que eu estou perdendo tempo contigo. O anjo disse para ele: deixa eu ir embora, você não quer mudança. O anjo disse para ele o quê? Eu não aguento mais as suas mentiras, os teus argumentos. Pastor, o texto diz isso, diz. Porque eles passaram a noite inteira e o anjo disse assim: deixa eu ir embora porque já está amanhecendo o dia. Sabe o que o anjo está dizendo? Eu passei a noite inteira aqui com você. Eu estou aqui nesse culto há 2 horas e você ainda está pensando o que você vai fazer amanhã? Eu estou aqui nesse culto há 2 horas, você está preocupado com o que você vai jantar daqui a pouco? O anjo desceu aqui agora para dizer assim: ei, vamos parar de perder tempo. Eu quero compromisso com quem quer mudança. Eu quero compromisso com quem quer de verdade viver o sobrenatural, o extraordinário. Ele disse: eu estou aqui há 2 horas e tu está só fazendo de conta, rapaz. Tu já vem 10 cultos e não muda, não faz nada.
Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e desejo ser o Deus de Jacó. Mas se Jacó não desejar, eu preciso continuar sendo Deus na vida dos outros. A Luana abriu o culto orando isso e ela falou: talvez ele não foi o Deus dos teus avós, talvez ele não foi o Deus dos teus pais, mas você tem o poder de dizer: tu és o meu Deus. Na minha casa, eu não lembro de ninguém, irmão. Não tem tataravó que conhecia Jesus, não tem bisavô, não tinha avô, não tinha meus pais, ninguém conhecia, irmão. Mas um dia eu tive a oportunidade de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apesar de não terem deixado um legado, eu escolho construir um legado. Então você pode passar o resto da tua vida achando um culpado, dando justificativa, porque o outro não era, porque o avô não ensinou. Ou você pode dizer para Deus: eu decido, tu és o meu Deus e vai ser o Deus dos meus filhos e da minha geração. E Jacó foi ousado, porque quando o anjo disse: deixa eu ir embora, quando o anjo disse: eu estou perdendo tempo contigo porque tu não quer nada com a vida, ele falou assim: hoje não. O senhor não entendeu. Se fosse até o culto de quinta, podia ser esse cara aí. Mas hoje, esse culto de domingo, eu não vim para sair do mesmo jeito. Ele olhou para o anjo e disse: hoje não. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Ele disse para o anjo: eu não vou sair daqui do mesmo jeito, irmão. Você não está entendendo. Hoje eu não vim para abrir a minha boca, hoje eu vim para abrir meu coração. Hoje eu não vim para fazer de conta, hoje eu vim valendo. Hoje eu vim para um culto de transformação. O anjo olhou para ele e disse assim: então me diz qual é o teu nome. Sabe o que ele estava esperando? O que quer dizer: eu sou professor, eu sou empresário, eu sou pastor, eu sou diácono. Os céus não estão nem aí para os teus títulos, os céus estão preocupados com a tua identidade. Os céus não querem saber qual é o título que você carrega, ele conhece o teu coração. E Jacó disse para ele assim: eu sou um vagabundo, eu sou um mentiroso. Tu quer saber quem eu sou? Eu sou usurpador, eu sou enganador, porque ele disse: eu sou Jacó. Eu quero trabalhar com a verdade. Eu fiquei aqui no Val de Jaboque para ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus vai marcar a minha vida. Eu sou essa pessoa. Talvez até hoje, até para Deus, você quis chegar no saltinho, você quis chegar floreando, com um monte de palavra decorada, com um monte de frase bonita. Deus não quer isso não, filho. Deus quer que você rasgue o teu coração e fale a verdade. Vomita tudo que está te fazendo mal, que você tem engolido. Bota para fora todo o sapo que você engoliu. Bota para fora toda a angústia, toda a raiva. Ai, pastor, eu tenho medo. Se eu falar para Deus, irmão, não vai mudar nada. Ele conhece o teu coração, ele já sabe tudo que você pensa. Está fazendo tipinho por quê? Rasga o teu coração e diz para ele: quer saber quem eu sou? Eu sou uma fofoqueira. Eu falo mal dos outros. Eu sou falso. Eu sou orgulhoso. Eu sou soberbo. Eu sou autossuficiente. Eu sou um estelionatário. Eu passo os outros para trás. Eu sou mentiroso. Fala a verdade. Porque Deus não trabalha com a mentira. Deus não trabalha. Sabe por que você não está vivendo as tuas promessas? Porque a promessa foi feita para a identidade, não para o personagem. Tem gente que quer viver a promessa e está cobrando de Deus: e as minhas promessas? E Deus está falando: quando você se tornar quem eu te fiz para ser, as promessas são suas. Enquanto você ser um personagem que você criou, para o personagem eu não tenho promessa. Para essa criatura estranha que você se transformou, eu não tenho compromisso. Eu tenho compromisso para o filho que eu gerei, para a promessa que eu gerei, para a identidade que você carrega. Quando Jacó rasgou o coração e disse: eu sou Jacó, ele disse: para. Fabinho, para, Fabinho. De hoje em diante você não é mais aquele cara.
Ele olhou e falou assim: ô JP, para JP. Porque de hoje em diante você não é mais aquele moleque, JP. Ele olhou e ele disse: para, você não é Jacó, você é Israel. Eu tenho uma identidade para você. Eu prometi para o seu avô Abraão: pai de multidões, farei de ti uma grande nação. Como ele mentiu, como ele enganou, como teu pai Isaac mentiu, como enganou, as promessas não se cumpriram na vida dele, mas como você está aqui para lutar comigo, elas podem se cumprir na tua vida. Eu posso cessar a maldição e posso deixar uma bênção geracional. A partir de hoje o teu nome é Israel, porque como um príncipe lutaste e prevaleceste. Sabe o que Deus quer de você nessa noite? Quer que dessa vez você esteja decidido, não para carregar rótulos. Os rótulos não definem você. A sua identidade precisa ser revelada. A tua identidade precisa ser revelada para você viver as promessas. O encontro com Deus precisa marcar você. Sabe o que nós estamos cansados? De uma geração que entra culto, sai culto e continua a mesma porcaria. De uma geração que vai para o retiro e vem do retiro e continua do mesmo jeito. Que na primeira semana muda tudo. Eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas depois de uma semana esquece tudo que viveu e volta. Deus quer marcar você. A Bíblia diz que Deus tocou na coxa e ele saiu mancando. Irmãos, eu comecei a montar essa palavra ontem de manhã. Ontem de manhã eu comecei a ler e montar essa palavra. A pastora está aqui. Ontem de manhã nós fomos para um enterro, para um velório lá em Itajaí. Irmão, chegou lá, minha perna travou. Minha perna travou daqui até nos pés. Travou, eu não conseguia andar até o carro. Para mim entrar no carro foi um sacrifício. Entrei no carro, passou, orei, melhorou. À tarde, ontem à noite, né? Final da noite, eu corri, irmãos. Fui correr, eu estava bem. Eu estava super bem, corri. Ontem bati os meus recordes até, de velocidade, de tudo, correndo, de tão bem que eu estava. Cheguei em casa felizão, contei para ela. Chegou hoje de manhã, de madrugada, eu acordei para ler a palavra, continuar meu esboço. A minha perna travou inteira de novo. Quem estava aqui no culto da manhã viu, irmão, eu não conseguia andar. Eu passei o culto inteiro que eu tinha que andar assim, ó, me segurando, a perna inteira travada. Saí do culto aqui quase arrastado para entrar no carro, lá meus filhos me ajudaram a entrar no carro. Cheguei em casa, fomos fazer o almoço, comemos, passou a dor, irmão. É porque o que eu queria ministrar para você é que você precisa sair marcado daqui, sabia? A gente não aguenta mais pessoas que entram diante de Deus, mas continuam do mesmo jeito, cara. É impossível que um encontro com Deus não transforme a tua vida em área nenhuma. Que um encontro com Deus não marque você. Que você continue brincando com a presença, esnobando a presença. Você não é essa coisa ruim aí que você está sendo, tem algo mais para você. Todo homem e toda mulher que teve um encontro verdadeiro com Deus foi marcado. Você está 10 anos, quantos? Quem já é crente mais de um mês aí? Quem é cristão, conhece Jesus mais de um mês? Só um mês só, não é quem é da identidade, é quem conhece Jesus mais de um mês. Por que você não está marcado ainda? Por que você não foi transformado ainda? Será que Ele é Deus só do lado de fora? Ele não pode ser Deus do lado de dentro? Deus tocou Jacó e Jacó nunca mais foi o mesmo. A Bíblia ainda relata: e ele foi ao encontro da sua família, mancando. Está no texto. Coloca para mim no 32, versículo 31. Gênesis 32, versículo 31. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando,
por causa do golpe que havia levado na coxa. Deus marcou a vida dele para ele nunca mais esquecer. Talvez Deus não precisa te deixar manco. Talvez Deus não precisa te gerar uma marca, uma cicatriz. Mas talvez Ele queira marcar pelo menos o teu coração. Pode subir, gente, por favor. Talvez Ele queira constranger você. Porque a gente está cansado de cristãos que não marcam uma sociedade, que não marcam a sua casa, que não marcam uma cidade. De cristãos que usam uma camiseta de Jesus, mas não usam Jesus no coração. Cristãos que querem fazer tatuagem na pele, mas não querem escrever no coração. Cristãos que querem demonstrar com versículos no Instagram, mas não querem carregar a presença nas suas vidas. Deus está aqui para ter um encontro com você. E esse encontro precisa marcar você. Mas para esse encontro marcar você, Ele precisa trabalhar com a tua identidade verdadeira, não com o personagem. Você precisa rasgar o teu coração. Precisa viver a tua nova história. Sabe o que aconteceu com isso? Ele voltou, pegou a família. E ele falou assim: vamos encontrar o meu irmão. 20 anos. Quantos anos? 20 anos fugindo, 20 anos dando desculpa, 20 anos com medo, 20 anos de angústia. Ele acabou de ter um encontro com Deus. Ele sai de lá e diz: vamos encontrar meu irmão. E aí ele vai ao encontro do irmão. O irmão Esaú está vindo com 400 homens. Já tinha pego todas aquelas recompensas. E quando ele já arquitetou na cabeça dele as desculpas, os argumentos, né? Igual o filho pródigo voltando. Eu vou dizer, eu pequei contra ti, eu te enganei, não sou digno. Quando ele chegou, o seu irmão Esaú abriu o braço e deu um abraço nele. E a primeira pergunta que o irmão dele fez para ele, sabe o que é? Para que era tudo aqueles presentes, aquelas ofertas? Porque eu nunca quis presente. O meu desejo era só ter meu irmão de volta. Deus não está preocupado com o que você pode dar para Ele. Deus está preocupado se você quer se entregar para Ele. Deus não quer tuas coisas, Deus quer você. Esse encontro não é para você sair daqui do mesmo jeito, ou sair daqui fazendo promessa. Não. Esse encontro é para você se entregar. Ele preparou todos os presentes. Chegou lá, o irmão disse assim: eu não queria nada disso, eu tenho o suficiente. Mas eu queria te encontrar de novo. Eu queria te abraçar de novo. O irmão convidou ele para ir morar com ele. Ele disse assim: não, vai indo na frente, porque eu tenho rebanhos, eu tenho família, eu vou devagarinho. No caminho, ele compra uma cidade chamada Salém, que vai se tornar Jerusalém depois. Por que essa cidade vai se tornar Jerusalém? Porque o anjo disse para ele: o teu nome agora é Israel. Os teus filhos vão ser a nação que eu prometi lá para o teu avô. São as 12 tribos de Israel que dão origem à tribo de Israel, à nação de Israel, uma das nações mais prósperas de todo o planeta, a nação que está debaixo das promessas de Deus, que começou pelo posicionamento de um homem. Deus de Abraão, Deus de Isaac e agora Deus de Jacó. E quando fala Deus de Abraão, eu entendo, porque Abraão é o pai da fé. Quando fala Deus de Isaac, eu entendo, porque o Isaac era o milagre, o filho da promessa, da velhice, da esterilidade. Agora, quando falava Deus de Jacó, eu não entendia. O Deus de um mentiroso, um Deus de enganador. Mas é que os mentirosos, enganadores, usurpadores, quando tem um encontro verdadeiro com Deus, se transformam em filhos. Não importa o teu passado, importa o teu presente. Você pode ficar de pé, que eu quero orar por você.